Bem-vindos ao podcast Diamond. Aqui, joias raras brilham, brilham e brilham cada vez mais. Mostramos o processo de lapidação de todos que começaram como um diamante bruto e foram crescendo até virarem um diamante lapidado e muito raro. Hoje, eu quero convidar você de novo para entrar lá no canal do YouTube e curtir, e comentar, e se inscrever. Gcast Diamond Gazeta do Paraná. No Instagram, @GcastCortes e @Gazeta do Paraná. Hoje eu vou falar com uma pessoa maravilhosa, cheia de energia, trabalha com energia, mas é mais que isso, é força, é coragem, é resiliência, é competência. Uma profissional respeitadíssima, primeira engenheira eletricista formada aqui em Cascavel. Já liderou mais de 1.200 projetos pelo Brasil. Gente, até olhei o número aqui, é 1.200 projetos. Ela treina Muay Thai, ela toca violão, ela é diretora de instituições respeitadíssimas aqui na cidade e ainda encontra tempo para manter viva a fé dela. E com vocês, Luana Weber. Nossa, que apresentação maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Eu sei que muitas que já passaram por aqui, né? A gente às vezes começa a nossa posicionamento profissional por outros motivos, apenas às vezes para realmente tomar uma decisão aí do que a gente vai fazer da vida e ter uma profissão, e ouvindo, né, essa questão toda de lapidação, quanto que é bonito e de fato quanto que a gente pode inspirar e compartilhar um pouco da nossa história para mostrar o quanto que é possível, né, principalmente aí para as mulheres que querem trilhar esse lado da engenharia também. É muito gostoso ter você aqui, porque você é uma mulher que lidera, né? Você vive o que você acredita e tem energia de sobra. Dá pra ver, assim, o quanto você é movimentada, tá sempre fazendo algo diferente, inovando, trazendo com criatividade os conteúdos da engenharia, porque engenharia é algo, assim, que muitas vezes parece engessado, né? O sistema da engenharia é um sistema engessado. E você traz esse dinamismo e traz à tona assuntos e tá constantemente, tem café com elétrica, tá sempre em evidência nos canais de comunicação. Sim. É uma pessoa que trabalha muito com imagem, com posicionamento, né? E aí, você com toda essa feminilidade, foi a primeira engenheira eletricista em Cascavel, sim, né? E como que você decidiu entrar na engenharia elétrica? Olha só, e muitos se assustam, tá? Porque essas pessoas que me conheceram em outros momentos da minha vida, eles vão falar, meu Deus, mas a Luana mudou tanto, né? Tanto essa questão da imagem, principalmente, que fala, né? E aí depois eu comento um pouquinho para vocês, justamente porque a engenharia, muitas vezes, ela foi confundida com essa questão da força bruta. A gente sabe, tem um conceito aí todo histórico que diz de como que começou as mulheres a atuarem nessa área, né? E às vezes assim a gente tem que se provar muitas vezes, mas a minha trajetória na engenharia ela foi com 17 anos, quando eu ingressei na faculdade aqui em Cascavel mesmo, né? Foi uma decisão que até eu tinha me inscrito, para vocês verem. Como eu sou filha única, os meus pais com 17 anos ficaram um pouquinho preocupados, assim, poxa, mas será que a gente deixa ela estudar fora, né? A nossa única filha, tão nova, enfim. E aí abriu a turma de engenharia elétrica aqui em Cascavel, mas para felicidade deles, né, que ia me manter pertinho. E eu já estava decidida a fazer esse curso, conheci com a grande oportunidade que as universidades fazem de abrir as portas e chamar os colégios para conhecerem os cursos, e também por ter essa afinidade, né, dentro das exatas ali na época de colégio. E então eu decidi, né, cursar essa área da engenharia elétrica. E hoje eu digo para vocês o quanto que é vasto a atuação de forma geral das engenharias, mas a elétrica, gente, tem meu coração, porque você vê, o que a gente está fazendo aqui, Fábio, a gente não poderia fazer sem um engenheiro eletricista por trás. Toda essa parte de telecomunicação, de transmissão, que envolve frequência, que envolve energia para trazer iluminação, tudo depende
grande do engenheiro eletricista. A gente está passando por alguns fatores aí, eu vou misturando um assuntinho no outro, né? Mas a gente está passando por alguns fatores de transição energética e que a gente passou por alguns apagões. E quem passou por isso viu o quanto que faz falta. Antigamente você podia ficar dias, às vezes, sem eletricidade. E hoje, às vezes, minutos fazem uma diferença enorme. Não, com certeza. A necessidade de geradores nos hospitais nos provam isso, né? O quanto vidas dependem da energia, né? E produtores que investem milhões para ter o bicho da seda, tantos tipos de cultura que você tem hoje que fomentam um mercado, que fomentam uma indústria e que são muito tempo investido naquilo, não só dinheiro, mas tempo de dedicação investido naquela cultura não pode, às vezes, ficar sem um resfriamento correto, né? Perfeito, enfim. Exatamente. Muito, muito, muito importante mesmo, a energia elétrica. Exato. Eu falo que alguns profissionais se formam, escolhem uma graduação e depois não exercem aquilo, né? E eu, graças a Deus, assim, a decisão tomada lá atrás, com 17 aninhos, deu super certo com os seus desafios, que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, mas realmente é uma área aí que eu gosto muito de estar atuando. Agora, assim, eu tô batendo nessa tecla porque eu achei muito lindo. Como que foi ser a primeira mulher formada em engenharia elétrica aqui na cidade? Porque não é uma cidade tão pequenininha, Sim. né? Cascavel, quando você se formou, foi há 10 anos atrás? Isso aí, uns 10 anos atrás. Tinha aí seus 300 mil habitantes, né? Exato. Tinha uns 300 mil habitantes, então não era tão pequenininha, né? E ser a primeira, gente, você foi pioneira. Exato. Como eu comentei, né, assim, não havia o curso aqui, então nós já tínhamos, sim, mulheres engenheiras eletricistas que foram para fora, né, estudaram, e quando abriu o curso eu me inscrevi. E aí poucas pessoas sabem, mas eu confesso para você que, assim, dentro de um centro universitário, eu me recordo meu primeiro dia de aula lá na faculdade, que eu fui. Acredito que meus pais me levaram na época e era muito grande aquele centro universitário, e até eu achar a sala, aí sobe prédio, anda para lá e anda para cá, para variar. O pessoal que me conhece sabe, né? Cheguei um pouquinho atrasada. E aí eu levei um susto, porque quando eu encontrei a sala, eu abri a porta, tinha mais de 60 alunos e eu bati o olho naquelas cadeiras e não vi nenhuma mulher. E eu lembro que eu só respirei fundo, eu falei, você já tá aqui, agora só vai. E eu entrei, achei um cantinho ali para sentar, sentei e... Como eu já tive, né, um pouco de aprendizado desse lado mais de comunicação, meu pai veio do empreendedorismo também, minha mãe professora, então essas questões de arte musicais, que é um hobby, também foi desenvolvendo, né, desde a minha infância. E algo que eu fiz que deu muito certo para conseguir trilhar foi formar alianças com esses alunos. Então, obviamente que você cria amizades ali, mas logo nesse primeiro dia eu só sentei num cantinho ali e eu comecei a analisar. Eu falei, meu Deus, eu preciso saber quem que de repente vai ficar até o final desse curso e já sentar um pouco mais perto e começar a conversar, porque você não tinha ninguém. Não é aquela coisa que você tá na escola e você já tem teus amigos, né? Um universo completamente novo e ainda no meio tem de mulheres, todos homens, né? Todos homens. E na faculdade, todos sabem que não é todo mundo com a mesma idade. Então, eu tava com 17, mas tinha pessoas que já estavam na casa dos 40 ali, iniciando também, de repente, a sua segunda, terceira graduação. E aí foi mais ou menos essa ideia que eu tive, né, de buscar essas conexões. Hoje a gente leva uma amizade, nós temos um grupo ainda da turma no WhatsApp que a gente se troca, inclusive serviços, né, mas que foi pensando nessa rede, a gente fala tanto, né, de network, de oportunidades, e foi algo que também já me ajudou a trazer um pouco mais de tranquilidade, a criar conexões e conseguir dar sequência ali na graduação. Deixa eu fazer um comentário, tá? Que eu acho que também algumas pessoas não sabem sobre isso, né? Eu fui a primeira, então, a se formar aqui em Cascavel. Como eu comentei, né? Fui fazer a engenharia por outras motivações, né? Realmente por olhar para um mercado profissional que havia possibilidades de atuação e por ter essa afinidade. E aí, depois de alguns anos de formada, eu recebi o convite dessa mesma instituição
para assumir como coordenadora de curso lá. Então, isso eu acho que me trouxe de forma emotiva até, né, um reconhecimento muito grande de eu ter se formado lá, e aí passou-se alguns anos de eu estar no mercado de trabalho, eu recebi esse convite, fiquei por um tempo também à frente desse curso, né? Então, acho que é bem bacana compartilhar. Que legal. E você sempre foi determinada ou você teve momentos de insegurança nessa jornada, nesse caminho para engenharia? Sim, eu sou bem transparente. Eu não gosto de ficar romantizando muito as coisas, né? As pessoas falam, nossa, mas parece que é tão fácil, a Luana tá no Instagram, a Luana tá com a empresa, não sei o quê. Gente, não existe isso. Existe estratégia, né? Existe realmente esse esforço. A minha família sempre fala, e eu aprendi ao longo dos anos a ouvir verdadeiramente pessoas que se importam com a gente, né? Tem pessoas que a gente precisa simplesmente ignorar. A gente entra nesse viés todo de concorrência, de certa forma até uma questão mais de inveja e tudo mais, mas existem pessoas que querem o nosso bem, né? Então, nesse sentido, algumas pessoas falam que eu sou teimosa. No bom olhar, ser teimosa muitas vezes vem no sentido de ser persistente. Né? Naquilo que a gente realmente quer. E na faculdade não foi diferente, né? Enquanto muitos estavam lá descansando ou aproveitando, eu me recordo que tinha momentos que eu estava lá na biblioteca estudando, né? Tinha momentos de final de semana que eu me abdicava ali de estar, inclusive, com a família para poder dar sequência nos estudos. Então, faz parte, é um processo, né? E aí tudo tem o seu tempo certo de aproveitar, né? Então, são fases ali que a gente fala, né? Parece um pouquinho clichê, mas é justamente, primeiro você planta, depois você colhe. E não adianta você querer ser uma pessoa de sucesso se você não fez esse trabalho, né? Então, primeiro você precisa fazer a sua parte. Nessa experiência toda, né, são 1.200 projetos, vale a pena elevar, ressaltar, né, porque é uma mulher empreendedora, é uma Diamond, né? O que mais te motiva a seguir atuando com tanta intensidade? Porque, né, 1.200 é um número bem expressivo. Sim, eu me recordo que, assim, quando você fala sobre até o projeto, né, aqui desse podcast, que é o Diamond, que é realmente ver essa transformação, que eu ouvi uma vez de um chefe que eu tive na vida aí, dizendo que eu não era nada comercial. E aí eu sempre uso isso para os meus alunos, para os profissionais que me procuram, de repente, pedindo essa questão de orientação também. A gente sempre tem duas opções na vida, né, com esse tipo de informação. Ou a gente fala, eu não sou mesmo, e tá tudo bem, continua daquele jeito. Ou, né, no meu caso, fiquei incomodada com aquilo. Eu falei, não é possível que eu não seja boa comercialmente, sou uma excelente comunicadora, me achava, né, uma excelente comunicadora, mas não sabia realmente ser menos técnica, né? Então a engenharia tem essa questão também que os profissionais precisam se cuidar um pouquinho, né? Não ser tão técnicos e aprender a olhar quando você vai empreender para esse lado. E foi onde eu comecei a buscar mais cursos, mais orientações, enfim. E aí trazendo esse seu questionamento, né, da questão da motivação, eu trago isso para os profissionais também. Eu acredito muito que quando a gente alinha o nosso profissional com o nosso propósito de vida, tudo fica mais fácil, mais leve, mesmo com as dificuldades, mesmo, né, com todas essas questões que a gente sabe que passa na carreira profissional. E hoje o que me motiva talvez seja justamente levar essa energia, levar essa luz para outros profissionais que queiram, né, iniciar nas engenharias, que queiram empreender, dizendo, é possível, nós fizemos desse jeito, como você bem trouxe um número de projetos, de serviços realizados. Hoje dentro do nosso negócio a gente também trabalha com planos de expansão, então a gente tem toda a questão de franquias, a questão de mentoria que eu acabo auxiliando. E isso está ligado com o meu propósito, que é justamente trazer esse direcionamento para os meus clientes da mesma forma, né? Eu sempre penso que empreender é diferente de você ser talvez um profissional autônomo.
mesmo. Quando você empreende, você tem uma responsabilidade ali com outros profissionais que você emprega, com esse legado que a empresa carrega, que ela seja de uma certa forma próspera, mesmo quando eu não estiver mais aqui, né? Então é isso que a gente quer realmente, né, manter esse legado, e isso é o que me motiva realmente, né, a dar sequência, a levar esse direcionamento e auxiliar tanto os nossos clientes quanto outros profissionais aí com a questão da engenharia elétrica. Que legal. E quando que a segurança e a eficiência energética passaram a ser temas centrais para você? É que você pensou, não, isso aqui é o que vai me nortear agora, né, para fazer o meu trabalho. Sim, a questão da segurança, nós sabemos, né, de forma bem alarmante, inclusive, tem alguns anuários ali que a gente vê, reportagens, o quanto que acontecem acidentes elétricos, desde mau funcionamento com equipamentos, queimas, incêndios, choques e até fatalidades, né? E aí tudo isso pode ser evitado. Então, a gente carrega realmente, né, essa questão entra numa questão até de ética profissional que todos os engenheiros de responsabilidade, né, nós temos aí perante a sociedade, e justamente a gente acaba carregando isso, né? Eu digo a gente por conta de toda a equipe que faz parte comigo hoje nesse atendimento de segurança e de eficiência com os nossos clientes e parceiros. E a eficiência, olha que bacana, recentemente eu tive a oportunidade de comentar num evento lá em Marechal, né, para o setor industrial. Hoje, algumas indústrias já estão olhando para a questão de energia, para toda essa questão elétrica, como um possível ativo dentro dos seus negócios. Então, você consegue economizar dinheiro ou até mesmo ganhar dinheiro quando você tem uma empresa, uma indústria que olha para essas questões elétricas, questões sustentáveis, que a gente sabe hoje em dia que estão em alta, essas questões realmente da segurança também geram uma economia, né? Muitas vezes contratando ali um laudo elétrico, um serviço específico de diagnóstico do engenheiro eletricista, você consegue minimizar todo o desperdício energético que você está tendo, né? Por ser uma instalação mais antiga, instalações novas, essa fase de projeto. Então, é justamente sobre isso, né? De pensar em o quanto que a gente pode gerar de economia ou de lucro para o nosso cliente, mantendo essa segurança, né? Protegendo aí os seus colaboradores, protegendo a sua família, se for nas residências. Legal. E a trajetória como educadora, né? E também tem uma liderança institucional, né? Então, como é que foi lecionar para você? Na universidade, no Senai? Eu preciso compartilhar com vocês que alguns que já me acompanham sabem, tá, Fábio? Mas assim, quando eu me formei, eu também já decidi empreender, logo recém-formada. E não deu certo. E eu conto isso nas redes. Eu falo assim, gente, eu precisei mandar currículo de novo e voltar para o mercado de trabalho como CLT, porque eu tinha recém-formado e a faculdade não ensina a empreender. E eu achando que não, agora estou formada, os clientes vão vir até mim. E uma das instituições que me abriu a porta foi uma instituição de ensino para lecionar, né? E eu lembro que, não sei, eu falo assim, é um pouco de karma, porque o meu pai, o empreendedorismo dele vem do âmbito automotivo. E as minhas primeiras turmas foram para eu dar aula como engenheiro eletricista, ensinar ali disciplinas de elétrica para turmas técnicas de automotiva, né? Curso técnico. E aí depois eu fui indo para cursos técnicos também de edificações, enfim. Então, toda essa questão foi um aprendizado muito grande para mim, né? Primeiramente, para você entender algo que realmente você aprende na teoria, como que você consegue ensinar isso e principalmente colocar na prática, porque os cursos técnicos, diferente de cursos de graduação, é muito mais prática. Você está ensinando ali realmente os alunos a fazerem uma manutenção no sistema elétrico de forma geral.
E dentro disso, né, além desse aprendizado, das conexões, obviamente que a gente acaba tendo esse posicionamento que você comentou, né, de ser uma liderança. Os alunos se inspiram muito, vêm buscar e tiram dúvidas, né, questão de todas essas ideias que surgem de inovações tecnológicas. O centro acadêmico proporciona muito isso. O tempo todo eles são instigados realmente a pensar em novas soluções, né, dentro dessa questão da engenharia como um todo. E dentro desse cenário, acho que hoje eu reconheço que também estava ligado com o meu propósito. Lá atrás, quando eu comecei, eu fui porque, meu Deus, me chamaram para dar aula. Então vamos, né? Vamos lá dar aula. Enfim, uma experiência diferente. E hoje eu vejo o quanto que isso estava ligado com o meu propósito no sentido de direcionamento mesmo, né? De trazer não só o conhecimento técnico, mas muitas vezes auxiliar o direcionamento profissional desses estudantes. E hoje a gente ainda acaba tendo contato, né? Mesmo me desligando, porque na época, como eu comentei, né, as pessoas assim não enxergam muitas vezes esses bastidores. Na época a gente estava recém-casada, eu estava com 1 ano de casado e nesses primeiros anos, quem já casou sabe, né? Você tem que comprar casa, daí você quer mobiliar, então tudo envolve financeiro. E aí a gente vai buscando, né, e vai aceitando o que aparece, graças a Deus, assim, eu nunca tive esse receio de encarar novos desafios, novos projetos. Só que chegou um ponto que eu estava sem tempo para o cuidado da minha casa, né? Então eu estava trabalhando como CLT numa multinacional, né, do setor de energias renováveis aqui na região, de segunda a sexta-feira, horário comercial. Aí 4 noites na semana eu dava aula à noite, então chegava em casa já era depois das 11 da noite. E se não bastasse, né, eu falei, não tem nada pra fazer final de semana, vou fazer uma pós-graduação. Aí eu fazia pós na sexta, sábado e domingo até meio-dia. Então, assim, meu marido só me via, tadinho, ele tá ali fora, né, ouvindo a gente, ele só me via no domingo à tarde. Então, assim, a gente estabeleceu um período, falou, não, a gente vai ficar nessa correria por mais tanto tempo, e aí depois a gente vai dar uma freada, né, larga um pouquinho as aulas. Então foi algo que aos poucos eu fui me desligando da docência, né, por essa questão de tempo mesmo, e hoje inclusive é uma orientação que eu sempre passo para quem me procura. A primeira coisa que você tem que se organizar é gestão de tempo. Não existe profissional bem sucedido se não tiver uma boa gestão de tempo e sabendo separar e tendo tempo, inclusive, para a família, para a espiritualidade, né? São coisas que eu carrego assim como valores importantes também. Bacana. No CREA e na Abracopel, né? Você é conselheira e diretora no CREA? Isso. E diretora na Abracopel. O que você acredita que precisa ser transformado hoje na engenharia, né? Porque assumir um cargo desses é vontade de transformar. Né? É vontade de mudança, de estar à frente para deixar algo, né? O que você... Sim, essa questão, né, das associações que eu comecei a participar, e eu até tiro sarro do nosso gerente regional aqui do CREA, que quando eu abri a empresa, eu não sabia que engenheiro eletricista autônomo também precisava ter registro do seu CNPJ junto ao nosso conselho CREA. Então, a Luana foi fiscalizada, né, por um bom trabalho, e foi uma fiscal que falou, viu, mas existe uma questão ali de inspetoria, de conselheiro, você não quer se candidatar para participar? E aí eu comecei a entender um pouco mais desse universo. Hoje a gente vê o quanto que o CREA, tem o CREA Júnior também, que faz um papel muito bacana dentro das instituições de ensino lá na graduação, que é esse link realmente dos acadêmicos com o conselho e para eles desde lá começarem a entender. Na minha época não tinha tanto essa ligação, então a gente só achava que, meu Deus, o CREA é só para fiscalizar, para multar, tem que pagar um monte de taxa,
né? E hoje, estando dentro do sistema, eu consigo perceber o quanto que realmente não é nada disso, né? O CREA, ele serve sim para caráter de fiscalização, mas para o fim de proteger a sociedade, né? De verificar realmente se os profissionais estão atuando com uma conduta ética, se tem um profissional de engenharia realmente responsável por um determinado serviço. Então, é nesse caráter realmente de cuidado. E dentro do sistema, então, minha trajetória começou como inspetora, depois fui convidada para assumir como conselheira e esse ano fui convidada a assumir também como diretora. E faz todo sentido quando você fala, viu, mas estar dentro do sistema é com um propósito de legado, né? Porque a gente sabe o quanto que a gente se dedica, às vezes, honorificamente ali, se dispõe a estar envolvido com projetos, a estar envolvido com situações ali que são propostas, né? E no meu caso, eu acredito muito assim, que a engenharia ela pode ser cada vez mais simplificada. O nosso propósito enquanto engenheiro é ajudar a sociedade. Então, por que a gente precisa, de repente, burocratizar tanto as coisas, né? E a gente vê tantas tecnologias inovadoras surgindo, por que a gente não consegue trazer isso, talvez, para dentro dessas associações, dessas instituições, dos conselhos, como forma também de agilizar esses processos do profissional e ganhar essas conexões. Eu fui para um evento recente lá no Rio de Janeiro, que era o Encontro Nacional do setor de energia. E eu senti falta de ter mais engenheiros lá, porque quem estava preocupado com essa transição toda energética era advogado, era gente administrativa. Eu falei, gente, o nosso sistema Confea tem mais de 1 bilhão de... Acho que é 1 milhão, eu sempre me confundo. 1 milhão de profissionais registrados. Eu falei, olha o quanto que essas cabeças podem ajudar a ter novas ideias, né? Pensando nessas situações que a sociedade vive hoje de dificuldade, no meu caso, que estou mais à frente, mais a par, da transição energética. E quem dirá outras tantas situações de engenharia que a gente tem. Então é isso, né? Realmente estar lá, trazendo essa cara um pouco mais jovem, né, para dentro das associações, que o pessoal acha que é só quem não trabalha, só aposentado que tem que se envolver. Não, a gente também precisa estar lá, né, entendendo. E estar ativo no mercado é importante. Estar ativo, exatamente. Né? Levar essa experiência, né, que a gente tem. Da realidade, né? Exato, exatamente. E você teve algum momento, assim, nessa sua carreira mais política, né, da engenharia, em que você sentiu que você fez história nessas instituições? Assim, Fábio, eu confesso para você que da mesma forma que eu entrei na faculdade sem olhar para esse lado, eu não sei nem te dizer a palavra, mas assim, olhar para essa questão de a Luana foi a primeira mulher engenheira, não sei. Eu nunca entrei em algo para dizer isso, né? Eu realmente sigo mais um pouco a linha do propósito, viu? Eu vou fazer porque eu sei que eu tenho competência para aquilo, e eu vou fazer um trabalho bem feito, uma diferença, enfim. E dentro do sistema, eu confesso que eu também demoro um pouco para perceber. E já chegou até mim pessoas perguntando, Luana, mas como que em 3 anos você saiu de inspetora e já tá diretora do CREA? O que você fez? Eu falei, gente, eu não fiz nada de extraordinário. Eu só fui realmente trazendo ideias, participando das reuniões e colocando o meu ponto de vista e fazendo o trabalho ali que de repente era necessário, ocupando os espaços, né? Como a gente sempre diz. E hoje, muitos profissionais que me procuram ali dentro do sistema, até pela movimentação que a gente acaba tendo nas redes sociais, me procuram mais com esse viés. Não olham mais tanto a Luana, engenheira eletricista. Olham a Luana com um posicionamento de marketing que a gente criou, né, nas redes, e vem me pedir auxílio nessa parte. Então, eu tô dando várias palestras, inclusive com esse direcionamento. Eu falo, poxa, né, vamos lá, né? O pessoal da engenharia, às vezes, tem essa dificuldade realmente de como saber se colocar, né? Entrando bem nesse ramo mesmo, bem nesse viés do assunto sobre mentoria, posicionamento, vendas mais técnicas, né? O que ainda falta aos engenheiros no termo de posicionamento mesmo no mercado? Sim.
Pra ser bem sincera, Fábio, falta eles pararem de frescura. Porque engenheiro, ele fala assim, não, mas eu não tenho tempo, ou eu não sei fazer. E aí a primeira coisa que eu falo assim, gente, faz com o que você tem. Posicionamento é importante. Quando eu comecei a empreender, eu precisei me posicionar nas redes sociais, porque como que o meu cliente ia saber que agora eu fazia projeto elétrico, né? Engenheiro eletricista pode fazer N coisas. Então a gente precisou levar essa informação também. Mas quando a gente fala em posicionamento, você, né, tão bem quanto eu, entende dessas questões. A gente trabalha muito com a linha da congruência. Não é só o digital, é realmente entender o que você quer comunicar. Né? Então, nessas questões envolve essa participação que a gente falou, aonde você está envolvido, qual a atmosfera de network que faz sentido para você, e quando entrar no digital também entrar de forma um pouco mais estratégica. E quando eu comecei, eu não sabia nada, que eu sou engenheiro eletricista, o que eu entendia de marketing? E aí eu realmente fui buscar ajuda. Uma dificuldade que alguns profissionais têm, né? A gente acredita que a gente dá conta sozinho de fazer as coisas, e as mentorias elas vêm muito com esse viés de acelerar o processo. Com certeza a gente dá conta sozinho, mas se tem alguém que já sabe fazer, experiente naquilo, e a pessoa está do seu lado te acompanhando, você vai chegar lá muito mais rápido. E eu tive que ir buscando, né, essas informações. Na época não tinha nada direcionado para engenheiro, né? Então era tudo muito solto, vou fazer alguma coisa de marketing geral, financeiro geral, vendas geral. E aí você vai filtrando. Então hoje a gente já tem uma metodologia assertiva para engenharia. A gente sabe o que funciona no âmbito da engenharia para a parte comercial, para essa questão do posicionamento ali nas redes sociais, e faz muita diferença, né? Realmente é bem importante aí para esses profissionais. E como que surgiu a ideia de você usar as redes sociais para comunicar o que você faz? Eu comecei a movimentar um pouquinho as minhas redes quando eu ainda era CLT. E eu comecei isso, e depois isso, fica uma dica aí, porque é muito válido para quem já está empreendendo também, foi o que a gente deu sequência. De acordo com as dúvidas que chegavam até mim. Então eu via assim, com certa frequência, chegava muita dúvida dentro da empresa na qual eu trabalhava sobre um ponto específico. Na época a gente trabalhava com a parte de energia solar. Então, o que é uma NPPT? Um negócio muito técnico, mas assim, todo dia alguém perguntava. Eu falava, meu Deus, gente, eu vou começar a postar sobre isso, sobre essas coisas, porque para nós é muito básico determinadas informações, mas eu percebi o quanto que talvez para um vendedor, para um cliente, um leigo, tinha essa dificuldade. E aí foi onde eu comecei, mas sem estratégia nenhuma, né? Foi só postando. E quando eu fui empreender, então que eu tive essa assessoria de posicionamento de marketing, a gente continuou dando sequência nessa questão das dúvidas também. Então, para quem tá com alguma incerteza, eu quero começar, né, no digital, já entendi que é importante, mas como? Faz uma lista das principais perguntas que chegam até você de dúvida de cliente e começa a soltar isso nas redes. Já é um começo, né? Aí depois você vai buscando aí se aperfeiçoar, entendendo um pouco mais desse universo, mas é realmente algo que ajuda nessa construção da autoridade e ajuda as pessoas a saberem que você faz aquilo. Isso é verdade, porque vem a prova social, né? Tudo Exato. aquilo que você faz se comprova socialmente através de comentários, compartilhamentos, curtidas, né? Então é a sociedade afirmando aquilo que vê a Luana fazendo, né? Exatamente. Faz muito sentido a construção da autoridade. Como que é a vida pessoal, a espiritualidade e o equilíbrio, né? Porque daí você vem uma área técnica, bem masculinizada, porque a gente sabe o quanto a engenharia precisa da energia alta na masculinidade, no sentido não de não ser feminina, mas de liderança, de tomada de decisões, de alto encargo de responsabilidades. E aí você vem para a vida pessoal, né? Como esposa, e aí você tem a tua espiritualidade, que você trabalha ela bem forte, bem aflorada, e também é uma coisa muito legal, assim, eu te acompanho, eu vejo, né, o quanto você é espiritualizada e carrega essa paz em tudo que você faz, né? E eu queria
saber como é que é equilibrar todos esses dons, esses talentos e ainda desenvolver algumas habilidades a mais. Sim. Hein? Eu preciso falar aqui e repito que depois que você entende o teu propósito, fica mais leve. Porque as pessoas que olham, é muita coisa, Flávio, né? Eu ainda faço muita coisa. Eu me divido com a empresa, com o grupo que eu participo, né? Então, eu sou católica, sou membro de uma comunidade e a gente tem N projetos dentro da igreja que realmente eu sou bem ativa, faço parte do Ministério de Música, gosto de ter esse cuidado com o meu corpo, então eu faço academia, faço Muay Thai, é bastante coisa. Voltei a fazer inglês agora, participo das associações e como que a gente consegue sem ficar pesado, né? Faz parte desse propósito. Porque se a gente fizer qualquer coisa que a gente decida fazer na vida simplesmente para cumprir uma tarefa, em algum momento aquilo vira um fardo e a gente desiste. E aí quando você lembra, não, mas tá alinhado, tá, faz parte do propósito, enfim, que é pessoal de cada um, né? E é muito bom quando a gente descobre qual é o nosso. Você consegue trazer um pouco mais dessa leveza. Então, ouvir você falando que às vezes eu dou conta e faço e consigo trazer essa leveza, me traz até uma satisfação. Eu falo, poxa, tá dando certo. Porque para nós que a gente tá ali, a gente sabe, e a gente é perfeccionista também, a gente sempre queria assim, não, mas podia ter ficado um pouquinho melhor. Eu podia ter ficado, de repente, uma hora mais no trabalho, eu podia ter me dedicado um pouquinho mais lá na academia, enfim. Mas é sobre isso, né? Sobre esse alinhamento. E aí, hoje, a receita do como que eu realmente dou conta, sendo mais prática, é gestão de agenda. Então, eu coloco todas as prioridades, né? Questão de horário de trabalho, equipe, essas questões das associações, do envolvimento com as atividades que eu pratico, e tá tudo na agenda, né? Então, aí eu consigo organizar. E às vezes eu até tenho uma secretária que trabalha comigo, ela tem acesso à minha agenda pessoal. E aí nós, como mulheres, a gente tem o nosso papel de dona de casa também. Então, às vezes tá lá, Luana, lavar roupa, estender roupa. Eu falo, gente, é agenda? Parece brincadeira, assim, ou até engraçado, mas se não colocar na agenda, passa. Esquece. E aí daqui a pouco a sua casa tá desorganizada. E aí é onde entra essa questão da feminilidade que você comentou. Nós, mulheres, e eu errei muito lá atrás na engenharia, que eu fui me moldando com essa força bruta. Então, a gente não precisa, né? A gente não precisa provar em força bruta que nós conseguimos, que nós somos fortes. A gente consegue lidar com tudo isso de outra forma. E posicionamento é muito importante, né? Como você bem trouxe, poxa, um ambiente tão masculino, né, no qual a Luana veio, e eu fui moldando até a questão da minha imagem, mas de uma forma que não apagasse meus valores, minha essência, as coisas que eu acredito. Eu fui mudando justamente por essa questão profissional. A gente comenta muito, às vezes, por conta do cabelo. Eu tinha um cabelão também, né? Logo que eu me formei, faz uns 5, 6 anos, arrisco a dizer, acho que uns 5 anos, que eu já não tenho mais, né? Isso já não faz parte de mim e foi parte de uma construção dessa imagem profissional, porque quando a gente começa a entender... saber a hora de voltar para o feminino, porque Sim. assim, como eu digo, a liderança, o processo de decisão, a maneira de às vezes ter que ser firme, isso é inerente da profissão. Sim. E aí, eu trabalho muito com essa parte de PNL, e aí a gente tem alguns testes que a gente faz e a gente consegue medir a energia. Uhum. Né? A gente fala energia, mas não é nada místico, é simplesmente a forma como você está se posicionando no seu dia a dia, e dentro às vezes daquilo que você precisa, fica disfuncional em alguns momentos. Eu sou ótima, que também dou mentoria, né? Então assim, eu sou ótima profissional, mas eu chego em casa e começo a brigar. Mas assim, em casa tá tudo maravilhoso, mas eu chego na empresa, daí começam a querer montar em cima de mim. Por quê? É desequilíbrio entre o feminino e o masculino. Exato. E aí às vezes você tem que saber a hora que você precisa estar aqui e a hora que você precisa estar aqui. Sim. A hora de voltar para o feminino, né? Que é isso que é muito legal, que eu percebo muito no teu posicionamento, que você tem essa sacada, você tem esse timing de saber os momentos certos de estar nas energias corretas. E eu complemento assim, Fábio, que você, né, trazendo, que observa e que percebe que tá tudo certo, assim, não, a Luana consegue, ela tá fazendo um equilíbrio bacana,
que entra um pouco dessa questão da resiliência, que é uma dica também para os profissionais, né? Talvez em determinadas fases da nossa vida a gente não foi sempre assim. A gente percebe que a gente tem dificuldade em algo, mas que a gente saiba que o ser humano ele é moldável, né? Então, buscar essa ajuda, se treinar é muito importante, né? E foi essas conexões, né? Justamente com o grupo também das Diamond que a gente vê que são mulheres que estão ali empreendendo, né, que tem uma força e justamente alguns pontos aí que eu deixei de estar presente muitas vezes. Eu achava que não, para que eu vou me conectar com a mulherada? Vão falar do quê? Né? Eu tô aqui na loucura, tô empreendendo, tô fazendo mil e uma coisa. E aí quando você para e olha e se conecta, você fala, gente, mas é uma mulherada forte, né? E ao contrário, né, do que às vezes a gente acaba julgando, e é normal, eu tenho um monte de mulher que eu sei que acaba que tem esse pré-julgamento também, né? A gente acha que vão ficar falando de tricô, de não sei o que, coisa assim, não. São mulheres que estão pensando em investimento, estão pensando na criação dos filhos, né? E são mulheres muito fortes. Com propósito, né? Com intenção, né? Eu acho que é isso o que movimenta, o que lapida todo o nosso processo, é você saber onde você quer chegar. Porque isso faz com que toda atitude que você tome, até o momento que você está estendendo roupa na sua casa, na sua agenda, isso tem uma intenção. Porque você sabe que se o seu ambiente interno está em desalinho, o teu externo também vai estar. Então, se o teu pessoal não está alinhado, o teu profissional também vai desalinhar com o tempo, porque você não consegue chegar lá no teu trabalho tranquilo sabendo que a tua casa não tá legal, né? Então, você não vai estar presente lá 100% se você deixou para trás a sua vida pessoal e vice-versa, né? Senão você sempre tá com aquela sensação que você falou, podia ter ficado lá, podia ter feito não sei o quê, e porque você não estava presente naquele momento, né? Então, agora pensando em propósito e intenção, onde você se vê em 10 anos, Lu? Eu espero, a gente está trabalhando muito para isso, né? Que realmente eu vejo com relação à empresa, né? Que eu estou à frente, que ela consiga se expandir com a formatação que a gente fez da questão das franquias. Eu vejo assim, né, daqui 10 anos já a empresa se tocando sozinha, tendo várias franquias. Eu com filhos que ainda não tenho, então é um sonho aí também, um projeto de ser mãe, né? Eu acho que esse é um pouquinho, né, da questão do propósito e esse direcionamento todo de continuar com as mentorias, com orientações para os novos profissionais, também me vejo continuando nele, né? Então, acho que é algo assim que me inspira a continuar. Que bacana, é um ótimo propósito. E qual conselho você deixa para as jovens que estão hoje empreendendo em áreas que são dominadas por homens? Pois é, gente. Eu deixo assim que realmente vocês ocupem os espaços, né? Então, para as mulheres, elas saberem, como eu sou cristã, né? Se a gente acredita de fato que nós somos filhas de Deus, que Deus já está com a gente, né? Que força maior a gente quer se Deus está com a gente. Então, sabendo que a gente tem esse poder, essa força, que a gente realmente ocupe os espaços, independente da profissão que você vai escolher, seja ela nessas áreas que são mais masculinas ou quaisquer outras, que realmente você faça isso, entenda o seu propósito e com certeza você vai conseguir inspirar outras pessoas, né, a darem sequência nisso, né, na sua carreira. E o dinheiro, o sucesso, ele é consequência disso tudo, não dá para inverter. E precisar de ajuda, grita, não tentem fazer tudo sozinha, né? Às vezes a gente quer dar conta de fazer tudo sozinha, mas tem uma colega ali que pode estar auxiliando, um outro profissional também que pode estar orientando. Eu acredito que é mais ou menos essa a intenção realmente, né, que a gente pode estar deixando de dica aí pro pessoal. Luana, muito obrigada. Você provou que é possível, né, abrir espaços, ocupar espaços sem abrir mão da sua essência, né? Sem abrir mão da sua espiritualidade, da sua essência, da excelência, né? E a sua energia inspira, né? Você é uma presença ativa de uma mulher forte, inspiradora, criativa,
né? Parabéns por ser quem você é, por estar onde você está. Você é merecedora de cada título, de cada curtida, de cada comentário. É um prazer ser sua parceira, tá? Conta com o Diamond. O nosso espaço aqui tá sempre aberto para você. Sua trajetória ensina a gente, tá? E você deixa uma marca por onde você passa. Obrigada por estar aqui. Foi um privilégio, uma honra entrevistar, conhecê-la melhor um pouquinho, né? E para você que curtiu até aqui, para você que acompanhou o conteúdo, gostou, compartilha e envia para uma mulher forte, envia para uma mulher que precisa ser forte também e demonstre para ela o quanto é possível ser como a Luana. Eu que agradeço, Fábio. Sei que o pessoal tá encerrando aí, né? A gente já se conhecia, né, presencialmente aí de outros tempos e fico feliz de te acompanhar também, né, ver esse projeto novo e espero que a gente tenha conseguido inspirar outras mulheres. Pela sua fala toda, você já deve ter feito uma mulherada chorar aqui, né? A pessoa começa a ficar meio reflexiva, assim, da trajetória toda. Mas é sobre isso, gente. Eu acho que existe toda essa questão, né, de posicionamento, essa questão de imagem, mas a gente precisa voltar à nossa essência, não esquecer do que realmente nos motivou a escolher o nosso viés profissional, o que faz o nosso olhinho brilhar todo dia, né, e levar esse legado aí com muito amor, muita ética, buscando essas novas conexões. Adorei estar aqui essa noite, né, é um prazer, me sentir super vontade aí com as tuas perguntas e depois, né, o pessoal pode estar nos acompanhando também. Obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Que Deus nos abençoe, um grande beijo, curte, compartilha. Até o próximo dia bom.